Eu acho que a nossa aula passada ela já deixou bastante claro o método, mas vamos dar uma passadinha bem rapidinho, formal no método. Então, a gente vai estar iniciando o estudo dos métodos iterativos, né? E os métodos iterativos, eles propõem para a gente resolver um sistema, né, do tipo ax mais b, ax igual a b, tipo de sistema que a gente está resolvendo agora. A gente parte de uma aproximação inicial, ou seja, aquele chute do começo, a gente fala, nossa solução eu acho que é essa. E aí a gente faz um trabalho na nossa matriz do sistema e transforma aquela matriz que era do tipo ax igual a b, do tipo x igual a cx. Basicamente o que a gente fez, a gente não isolou x no sistema, né? x1 era igual a uma constante vezes os outros x do sistema, mais b, que era o valor constante. Mas eu acho que ficou bem mais claro lá no método, né? E aí a gente aplica x0 nessa equação aqui, a gente aplica x0 aqui, e toda vez que a gente aplicar x0 aqui, a gente vai chegar um pouquinho mais perto da solução do nosso método. Bom, eu acho que ficou bem claro, lá principalmente no exemplo de aplicação, só que algumas coisas a gente tem que discutir. Primeiro, quando que a gente vai parar o método? Lá a gente parou até chegar na resposta exata, mas será que esse é o melhor critério de parada? Então, pode ser que para algumas variáveis não varia mais. E para as outras, se as outras continuarem variando? Então, tem duas formas com que a gente pode fazer, né? Uma das formas é pegar a diferença entre as iterações. Então, a gente estava lá, 3,1, 2,9, quer dizer, 3,1, 1,9, que é menos 1,9, 3,01, menos 1,99, 3,001, menos 1,9999. Então, um dos testes de parada que a gente pode fazer é a diferença entre a iteração k com a iteração k menos 1. Ou a iteração k com a iteração k mais 1, depende de como você está olhando. Se essa diferença não está dando mais ganho de precisão, ou se ela for menor do que uma precisão que você estimou, você para o método. Quer dizer, eu vou aplicar tal valor, teria que dar 3, mas deu 3,0001, então para mim é suficiente. Só que a gente está trabalhando com uma sequência de valores. Se é um sistema 2x2, a gente tem dois valores para avaliar. Se é um sistema 100%, a gente tem 100 valores para avaliar. E se 5 bateram o critério de parada e 95 não? E se 89 bateram o critério de parada e 11 não? Então, quando a gente trabalha com o sistema, a gente pega sempre o valor que está mais distante e faz o valor mais distante ser menor do que o nosso critério de parada. Então, vamos supor que a gente tinha 3 valores aqui e o nosso terceiro valor era 2,8, aí deu 2,9, aí deu 2,5. Bom, a gente não vai parar o método ainda, porque apesar dessas duas variáveis terem alcançado a precisão que a gente quer, aqui ainda está muito longe. Está variando em cada iteração. Isso que eu nem coloquei uma precisão, né? Eu vou colocar a precisão aqui menor que 0,01. Então teria alcançado, mas aqui não teria alcançado. Tudo bem? Então a diferença entre esse e esse, a diferença entre esse e esse, aqui a diferença é muito grande. Então a gente já fez basicamente um exercício sobre o método de Gauss-Jacob, né? Onde a gente isolou as variáveis. E eu já vou aproveitar e falar um pouquinho do método de Gauss-Seidel, que é o próximo método que é praticamente igual, não muda nada, a gente vai programar ele. A única coisa que muda é que nesse método aqui, a gente está calculando x1, x2, x3, da iteração 0, 0, 0. Depois calcula da 1, depois calcula da 2. O método iterativo de Gauss-Seidel fala, bom, você já calculou esse x1 novo aqui? Por que você vai colocar o x1 velho? Já coloca o x1 novo. Então, lembra, a gente coloca o x1
na equação, colocava o x2 na equação 1, colocava o x1 na equação 2. Só que quando a gente colocava o x2 na equação 1, a gente já tinha um x1 novo. Então coloca lá que fica mais rápido. É só a única diferença. Então, uma última coisa que vale muito a pena a gente falar antes da gente ir para a programação é o critério de convergência. Porque eu fui sacana. Além de eu pegar um exercício fácil para fazer, eu peguei um exercício que funcionava. Porque esse método não funciona para todos os casos. E isso é um pouco ruim, né? Porque a gente tem que ter uma matriz específica que vai funcionar. E as matrizes específicas que vão funcionar, na verdade não é que ele não vai funcionar. Às vezes, dependendo do chute da tua estimativa inicial, ele vai funcionar para qualquer caso. Porém, a gente tem um teste para saber se ele vai funcionar para qualquer chute inicial, para qualquer estimativa inicial, que se chama critério de convergência das linhas. Para a gente garantir, para a gente ter certeza que o método vai convergir, independente do valor que você der, da estimativa inicial que você der, uma coisa tem que acontecer. A soma do módulo dos elementos que não estão na diagonal principal, dividido pelo módulo do elemento da diagonal principal, tem que dar menor do que 1. Então, por exemplo, aqui, se a gente pegar e analisar essa linha aqui, então tá, ó, a somatória dos módulos dos elementos de AKJ dividido por AKK, onde J é diferente de K, tem que ser alfa, e alfa, quer dizer, é igual a alfa, e alfa tem que ser menor que 1. É a única forma da gente garantir que todo o valor que a gente colocar vai gerar uma sequência convergente. Senão pode gerar uma sequência divergente, você vai deixando cada vez mais distante da raiz. E essa não é a nossa ideia, né? Então aqui, por exemplo, a gente teria 2 mais 1 sobre 10. Primeira linha passou no critério da convergência. Ótimo. Segunda, ia ter diagonal principal é 5. Então, 1 mais 1 sobre 5. Terceira linha, diagonal principal, 10. Daria 2 mais 3 sobre 10. Seria convergente para qualquer valor. Só que nada impede da gente alterar a matriz também, às vezes, né? Aquelas operações que a gente fazia no método de eliminação de Gauss, elas podem ser feitas aqui. Suponha que essa matriz está com as linhas invertidas aqui, né? Se ela tiver com as linhas invertidas aqui, ela não passaria no critério de convergência. Mas quando a gente desfaz essa inversão, ela passa a passar no critério de convergência. Então, esse método, né, quando a gente fala desses métodos iterativos, por um lado eles são muito bons, porque eles são matematicamente muito fáceis de resolver. Quer dizer, computacionalmente eles são muito fáceis. Exige um esforço computacional mínimo do computador. Só que existem sistemas que não têm solução. Eu posso pegar aqui um exemplo de sistema que não tem solução. Eu vou pegar aqui, deixa eu minimizar essa janela. Aqui, olha o tanto de aula, gente. Isso aqui são minhas aulas. Na verdade, eu queria abrir... Subiu o meu negócio aqui. Tá aqui. Esse sistema aqui. A gente não tem como fazer esse sistema aqui. A gente pode usar as manipulações lá da eliminação de Gauss, mas a gente não tem como fazer esse sistema aqui, deixar um elemento na diagonal principal que é maior que a soma dos outros dois elementos. Ou que o módulo, né, é maior que a soma dos dois outros elementos. Porque eles são muito próximos. Então sempre vai ser um desafio resolver esse tipo de sistema. Porque a gente vai jogar, a gente tem que dar sorte de colocar uma estimativa inicial que seja convergente. Que a gente coloque lá, ela já está suficientemente perto da raiz, que ela já está suficientemente perto da solução do problema para que ela convirja. Se a gente colocar uma estimativa inicial qualquer, vai divergir e o método não vai servir para muita coisa. Por isso o método da eliminação de Gauss ele acaba sendo um método muito bom, né? Ele é independente da estimativa, ele não tem estimativa, ele ainda dá uma resposta correta. Só que o método da eliminação de Gauss ele é um método que despende um esforço computacional absurdo, dependendo do tamanho do sistema.
A gente trabalhou com sistemas pequenos, mas se a gente estivesse trabalhando com um sistema 100 por 100, 1000 por 1000, 1 milhão por 1 milhão, imagina fazer todas aquelas operações de matrizes. E a gente vai ver, a gente vai fazer um probleminha ainda resolvendo uma matriz grande pelo método de eliminação de Gauss. Beleza, pessoal? Então, próxima aula a gente vai programar o método de Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel, né? Lembrando que a diferença do Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel é mínima. Uma é que a gente já coloca os valores atualizados na próxima iteração, outra que a gente coloca todos os valores antigos na próxima iteração. Então, espero vocês lá no Python.